Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Como mentor financeiro, eu diria que um dos meus maiores privilégios é poder guiar quem está dando aqueles primeiros passos na carreira. Hoje, a gente vai fazer um mergulho bem interessante, olhando de perto para uma situação fascinante da vida real sobre a construção de patrimônio. É literalmente um mapa que separa quem de fato acumula dinheiro de quem só ganha e gasta. Bora entender como isso funciona? Para a gente começar a entender essa dinâmica, imagina só dois jovens trabalhadores de 25 anos. Os dois partem exatamente do mesmo ponto de largada, um salário líquido de R$ 4.200 por mês e as mesmíssimas obrigações básicas com o aluguel, alimentação, transporte, o pacote completo. Mas olha só o destino deles 20 anos depois. De um lado, a gente tem um patrimônio de R$ 280 mil, uma casa quase quitada e aquela paz de espírito na hora de dormir. Do outro, uma poupança minguada de R$ 8 mil e 4 parcelas do carro atrasadas. É um abismo financeiro, né? R$ 272 mil de diferença separando duas pessoas que tiveram a mesmíssima renda durante 2 décadas inteiras. Aí a grande pergunta que fica é: o que causa essa disparidade gigantesca? Acredite se quiser, essa diferença absurda entre não ter quase nada acumulado e alcançar mais de R$ 280 mil em 20 anos, considerando aí o rendimento médio histórico do Tesouro Selic, se resume a uma decisão diária super pequena. Tão pequena que é muito fácil de ignorar. A gente está falando de menos de R$ 21 por dia. Pois é, não tem nada a ver com herança, não tem a ver com sorte. É pura e simplesmente o poder de R$ 21 diários direcionados para o lugar certo ou negligenciados todo santo dia. O diagnóstico: comportamento acima da renda. Para quem está bem no começo da jornada profissional e sente que o dinheiro simplesmente evapora, é crucial entender uma coisa. Isso não é um sinal de falha moral, tá? A verdadeira diferença aqui é puramente estrutural e está nas nossas operações do dia a dia. O padrão comum é gastar primeiro e tentar, com muita esperança, guardar o que sobrar no fim do mês. O grande problema é que isso exige uma disciplina inesgotável para lutar contra toda e qualquer tentação ou imprevisto. Já o perfil que enriquece inverte essa lógica completamente. Guarda-se primeiro e gasta-se o que sobra. É uma inversão bem sutil, mas que remove de vez a necessidade de tomar a decisão de poupar ao longo do mês, porque aquele dinheiro da poupança já nem está mais ali disponível para ser gasto. E olha, para tirar qualquer peso de culpa dos ombros de quem está tentando poupar, a própria biologia explica muita coisa. Esse ato de gastar o dinheiro que está ali disponível na conta é neurologia básica. O cérebro humano foi moldado lá no período paleolítico para consumir os recursos imediatamente. Era uma questão de sobrevivência. Então, a ideia de se privar de algo agora em prol de uma data futura e super abstrata simplesmente não faz sentido nenhum para a nossa programação ancestral. Basicamente, a gente usa um cérebro paleolítico para tentar tomar decisões financeiras complexas no mundo moderno. Mas é exatamente aqui que a gente vê como um microhábito consegue vencer a biologia. Pensa comigo, uma diferençazinha de R$ 200 por mês no comportamento. Isso dá menos de R$ 7 por dia. É aquela assinatura de streaming esquecida ou um lanche a mais na rua. Só que quando a gente aplica isso a uma taxa razoável de 9% ao ano, esses R$ 200 mensais viram R$ 133 mil em 20 anos. É o macroimpacto de um ajuste microscópico na rotina. Isso nos leva direto a esse pensamento super profundo do Morgan Housel. A verdadeira riqueza, pessoal, não é aquilo que a gente usa para impressionar os outros. É o carro que não foi comprado por impulso. É aquela viagem adiada. É o dinheiro investido que absolutamente ninguém no círculo social consegue ver. E como a riqueza é invisível, ela é péssima para ser usada como referência de status. O nosso ambiente o tempo todo incentiva o gasto, simplesmente porque o gasto a gente vê. A autópsia, o custo das aparências. Chegou a hora da gente dissecar como essa dinâmica se desenrola quando o salário aumenta e como a tal da identidade financeira corrói o patrimônio de um jeito totalmente silencioso. O conceito central aqui é a inflação do estilo de vida. Digamos que rola um aumento salarial de R$ 900. O perfil poupador pega uma parte desse aumento e joga direto para os investimentos. Lindo. Já no padrão comum, esse aumento é instantaneamente engolido. É um plano de saúde mais caro, uma parcela de um carro novo, um apartamento um pouquinho maior. O estilo de vida absorve toda a diferença antes mesmo que ela tenha qualquer chance de virar patrimônio líquido. E aí a gente cai nesse diagnóstico brutal do Robert Kiyosaki que resume perfeitamente a armadilha. Aumentos de salário, na maioria das vezes, servem só para atualizar nossa identidade financeira.
A referência social sobe e cria aquela obrigação psicológica terrível de gastar mais só para manter a aparência de sucesso para os colegas ou para a família. É uma corrida super exaustiva para parecer rico, em vez de focar em ser rico de verdade. Os números escancaram essa teoria de um jeito implacável. Imagina receber 3 aumentos de 20% ao longo de uma década. Se a pessoa mantém as despesas no nível original e investe os incrementos, bingo! Ela gera R$190 mil acumulados. Agora, se ela expande o estilo de vida proporcionalmente a cada aumento, o resultado cai para meros R$12 mil. Gente, é uma diferença de R$178 mil produzida única e exclusivamente pela resposta comportamental ao ganhar mais dinheiro. Não tem nenhum evento externo aí, é só comportamento. Vamos detalhar essas decisões diárias invisíveis e arquitetônicas. Compara só, o aluguel de um apartamento focado em status contra um apartamento puramente funcional. Ou então, um financiamento de um carro cheio de juros altos contra o uso de um veículo popular já quitado. O uso descontrolado do crédito rotativo versus o pagamento automatizado da fatura no valor total. E por fim, pegar empréstimos super caros em emergências contra ter uma reserva tranquila no Tesouro Selic. São essas escolhas básicas que ditam silenciosamente o destino financeiro de qualquer um. O mais louco é que se a gente somar os custos dessas 4 escolhas do dia a dia, a gente encontra uma diferença estrutural massiva de quase R$1.700 por mês. E sabe o que é o mais surpreendente? Corrigir isso não exige que ninguém seja um mestre de Wall Street. Sério, exige apenas decisões conscientes sobre como a renda atual é alocada mês a mês. Para fechar essa etapa da autópsia, eu trago uma lição de ouro do Warren Buffett, que destaca muito bem a importância da reserva de emergência. A reserva não é um investimento focado em ficar rendendo rios de dinheiro, tá? Ela é uma camada de isolamento. Ela protege todo o resto do portfólio de ser destruído por imprevistos que, convenhamos, são altamente previsíveis. Quando a emergência bate na porta, ter essa reserva impede a venda de um bom ativo ou a contratação de uma dívida com juros absurdos. A prescrição. 3 passos práticos. Bom, como mentor, eu digo que não basta só apontar onde está o problema, né? A gente tem que entregar o mapa correto. Então aqui vão 3 passos práticos, super diretos e sem nenhum romantismo, que tem o poder de mudar completamente qualquer cenário financeiro para os próximos anos. Vamos mergulhar em cada um deles. O primeiro passo é literalmente instalar o hábito certo. No exato dia em que o salário cai na conta, antes de pagar o aluguel, antes de ir ao mercado, uma transferência de um valor fixo precisa ir direto para uma conta separada. E o pulo do gato aqui é que a consistência inicial importa muito mais do que o valor em si. Quem começa com um pouquinho, mas mantém aquela disciplina sistemática, sempre, mas sempre mesmo, supera quem fica travado esperando ter um dinheirão para começar a investir. O segundo passo é um verdadeiro choque de realidade. A gente precisa calcular o custo da nossa identidade financeira. Pega aí todos os gastos mensais que servem só para manter aparências ou status e multiplica isso por 240 meses, que são os nossos famosos 20 anos. O resultado mostra a verdadeira etiqueta de preço no longo prazo daquelas escolhas baseadas em vaidade ou pressão social. Ter esse número claríssimo na mente transforma hábitos totalmente inconscientes em decisões ultraconscientes. E o terceiro passo é simplesmente o alicerce de tudo: construir a tal da reserva de emergência antes de qualquer outra coisa. Nenhuma estratégia de investimento sobrevive sem ela. O cenário ideal é acumular o valor de 6 meses das despesas fixas num ativo de liquidez diária, tipo o Tesouro Selic, fugindo daquela rentabilidade fraquinha da poupança tradicional. Essa tem que ser, de longe, a prioridade número 1. Isso nos traz para a reflexão final dessa nossa análise. O mapa está aí, os números estão super claros, o futuro financeiro não depende só do tamanho do contra-cheque de hoje, mas sim dos comportamentos exatos que a gente vai instalar nos próximos 30 dias. O patrimônio lá na frente, daqui a 2 décadas, vai ser o eco direto dessas pequenas decisões de hoje. Então, o que vai ser feito a partir de agora? Fica aí essa provocação para guiar os próximos passos de quem busca a verdadeira liberdade financeira. Valeu por acompanharem mais esse mergulho profundo, continue focados no aprendizado e até a próxima.